Bem, vejam lá então na página 74 do livro de vocês, ficam como tarefa da aula de hoje os exercícios um e 2. Tá? O exercício um diz lá, olha, a escravidão foi um fator de tensão entre grupos políticos de diferentes partes dos Estados Unidos no século XIX. Relaciona o crescimento dessas tensões com as transformações sociais e econômicas ocorridas no país na primeira metade do século XIX. Aí caberá a vocês lembrar que com a independência dos Estados Unidos, né, os estados do norte e do sul, eles adotam modelos diferentes de desenvolvimento econômico. Enquanto o norte adota um modelo baseado na industrialização da sua economia, o sul segue utilizando o trabalho escravo na produção, então, de gêneros agrícolas para exportação. Tá? O problema é que, para o desenvolvimento industrial do norte, era importante, então, promover a abolição da escravidão e garantir, assim, que os Estados Unidos passassem a utilizar a mão de obra livre. Isso fez com que as duas partes dos Estados Unidos tivessem interesses contraditórios, né? O que cria aí uma crescente tensão política no país e a expansão territorial agrava essa questão, obviamente, já que os novos estados afetaram aí o equilíbrio de forças, né, das relações de forças política e econômica entre os estados do norte e do sul. É nesse contexto, então, que é esse contexto, aliás, que explica o início, né, da Guerra Civil, também chamada de Guerra de Secessão, nos Estados Unidos. O segundo exercício, explique o que foi a Guerra de Secessão e de que maneira esse conflito estava relacionado com a questão escravista nos Estados Unidos. A Guerra de Secessão foi esse conflito que opôs, né, os estados do norte aos do sul dos Estados Unidos. Enquanto os nortistas, vamos dizer assim, defendiam o fim da escravidão, né, com os princípios que tinham a respeito da industrialização, modernização dos seus estados, economicamente falando, os sulistas apoiavam, então, a manutenção da escravidão. Para isso, né, os sulistas eles decidiram se separar dos Estados Unidos e formar uma confederação autônoma na qual a escravidão continuaria legal. Esse conflito que é gerado por esse contexto histórico, né, que tem aí as suas condições materiais de existência, né, esse conflito ele vai durar 4 anos, como comentei com vocês. Só em 1865 é que os estados do Sul reconhecem a derrota nessa guerra de secessão, nessa guerra civil. Esse conflito vai durar 4 anos e acaba, então, com a vitória dos estados do norte, né? Já que os estados do norte eles tinham um recurso bélico e tecnológico mais avançado do que os do sul. E assim os Estados Unidos não se fragmentaram, né? E a escravidão foi, enfim, abolida depois em seu território. Nesse contexto tem, no ano de 1860, a eleição que dá a vitória a Abraham Lincoln, né? Ao advogado Abraham Lincoln, que vai, por fim, defender reformas políticas, como comentei com vocês, né? Importantes reformas políticas para provocar, então, para promover a abolição gradual da escravidão, mas é isso justamente que gera o conflito entre os estados do norte e os estados do sul.